ponto de partida é o planejamento da atividade. Você vai saber que ferramenta usar melhor. Eu vou usar vídeo? Eu vou usar câmera fotográfica? A fotografia, ela congela um momento. Então ela serve para a gente mergulhar naquela imagem estática e fazer uma boa discussão. Agora, o vídeo ele tem o movimento, e ele tem a gravação do áudio, das crianças falando, que também é importante. Independente do que você estiver fotografando, não se contente com a primeira foto. Insista no assunto. Sobretudo, né, não pare o que você está fazendo para ficar olhando no celular, né, o que você já fez. Alguma foto melhor pode acontecer. Se você estiver olhando, perdeu. Em relação à capacidade de armazenamento do aparelho, se você sair gravando um monte de coisa sem descarregar isso num computador ou num HD ou um dispositivo que você tenha para armazenar esses dados, muitas vezes na hora que você vai gravar alguma coisa importante, você não tem a memória suficiente para isso. Quando você fotografa em ambiente fechado, um dos grandes problemas que você pode ter são fotos tremidas. A gente aconselha você apoiar a câmera ou o telefone em algum lugar. Você pode apoiar seus cotovelos no seu próprio corpo, você pode apoiar o seu corpo numa parede, né? E, sobretudo, usar as duas mãos e tocar na tela do aparelho ou tocar no disparador da câmera com gentileza. Eu preciso saber usar os enquadramentos para melhor dizer aquilo que eu estou querendo dizer. A gente tem o plano descritivo, que você pode trabalhar com um plano mais aberto, que é o plano geral. Para que serve esse plano? Para eu poder entender como é que eu estou organizando o espaço. Depois nós temos o plano narrativo, que eu vou aproximar um pouco mais a câmera, que vou começar a mostrar 2, 3 crianças. Esse plano narrativo serve para a gente mostrar como as crianças estão se relacionando. E depois eu tenho o plano expressivo, eu vou chegar mais perto ainda para mostrar o quê? Um olhar, uma expressão, para mostrar como a criança está dizendo as coisas através do seu corpo. A gente tem que diferenciar um pouco o que a gente fotografa quando a gente está em casa, quando a gente está com a família da gente, quando a gente está na escola. Porque as fotos que a gente faz normalmente são fotos afetivas, fotos de memórias, fotos emotivas, que não combinam com um planejamento, um pensar educador. Então a diferença é clara. Um é foto para ver, para se emocionar. As fotos que nós estamos falando, as fotos de registro, de documentação, são fotos para discutir, fotos para pensar. Quando você estiver fazendo algum registro em que a intenção é gravar o que o aluno está falando, é importante ficar atento à distância que você está desse aluno. A regra básica é manter uma distância entre 30 centímetros e 1 metro do falante. Isso garante que você vai conseguir captar o som sem grandes distorções e sem grandes interferências dos ruídos externos. Se você usa uma câmera fotográfica ou se você usa um celular, o foco é uma questão importante. Muitas vezes é preciso definir onde o foco vai estar, né? Nas câmeras, né, o foco sempre vai estar onde o quadradinho verde aparecer na tela. Nos celulares, você precisa tocar na região do quadro em que você quer focar. Você está numa situação que você precisa mudar seu enquadramento de uma situação que está acontecendo mais próximo para uma coisa que está mais distante, você precisa dar um tempo para o foco se ajustar. Então a dica aqui é, você sai dessa situação que está mais fechada para o mais aberto, lentamente, espera que a câmera processe essa informação e aí sim você fixa o seu enquadramento. Em ambientes muito escurecidos ou com fundo muito claro, não deixe de usar o flash. Em situações de fundo claro, o que acontece geralmente é o seu assunto ficar na silhueta. Poder ligar o flash ajuda muito. Uma dica básica é sempre evitar gravar no contraluz. O que isso significa? É você não colocar o seu objeto, não deixar o seu objeto entre você e a fonte de luz, que é o exemplo clássico da janela. Se você está filmando o seu aluno e está apontando a câmera para a janela, a tendência é a câmera ler toda aquela luz que está saindo da janela e deixar o aluno escuro. Então, para resolver esse problema, é só você dar a volta e se colocar entre o aluno e a janela, ou seja, ficando sempre de costas para a fonte de luz. E o trabalho de registro não termina depois que eu fotografo.
vem a parte importante, que é a parte da seleção das imagens e do tratamento das imagens. A gente tem um vício de pensar que fotos borradas, que fotos desfocadas, que fotos com rostos cortados, cabeças cortadas não servem para nada. Não. Pode ser que o momento de verdade que aquela foto está mostrando é tão importante que uma criança passando correndo está mostrando o quê? Movimento. Se uma foto que não está mostrando o rosto pode ser importante, por quê? Porque eu estou mostrando as mãos, porque eu estou mostrando os pés, e que aqueles pés e aquelas mãos estão dizendo coisas. A edição pode ser uma ferramenta muito boa para o professor. Você pega assim programas de edição super simples, que qualquer pessoa pode usar, e que você pode valorizar aspectos que você não tinha conseguido quando você fotografou. Então, eu quero mostrar uma criança, e tem um monte de criança junto na foto, eu faço um corte. Então, esses programas de edição ajudam o professor a continuar construindo o seu texto visual.